do Anel, na frase lá fala assim, a jornada da sociedade do Anel. E o termo chamado a jornada de transformação ilegal. Ou a jornada de transformação ilegal. Porque nós vivemos uma jornada. Cada um de nós temos que dar conta da nossa vida para o Senhor nos últimos dias. No último dia. Então, irmãos, precisamos caminhar. E como nós vamos caminhar sem termos uma família, sem termos uma pessoa, sem termos um trabalho, sem termos um trabalho, eu não falo trabalho remunerado, mas um trabalho de poder se gastar pela obra. E eu fiquei assim, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer com cada um de nós? Eu me converti em 1997, tem alguns anos, né? A maioria aqui não era nascido. Já tem um tempo já, né? E eu fico... E durante esse período, houve uma jornada. E ainda existe essa jornada. Qual que é a minha posição? A minha posição sobre essa jornada é que nós precisamos sempre nos submeter ao Senhor. Submeter ao que o Senhor está direcionando para nós naqueles dias. Já vi coisas fenomenais, já participei de coisas assim que eu falei, Senhor, obrigado por eu poder estar na tua presença hoje. Por quê, irmãos? Porque o chamado, quando nós olhamos para esse nome, na hora que eu falei o nome de chamado, a primeira vez eu lembrei do filme, né? Que ele levou o filme aí, quando eu vi assim. Levou da Samara, né? Deve ter o nome da Samara aqui também. Mas o que acontece? Não é sobre o chamado ao filho, mas é sobre o chamado de uma vida. De nós nos relacionarmos com o Senhor a cada dia. E esse chamado, irmãos, ele precisa ser acompanhado de um discipulado, de alguém que você vá submeter a sua vida àquela pessoa. Amém? E aí, o processo não é fácil. Eu queria que essa noite você curvasse a sua cabeça, eu queria orar para você. Amém? Senhor, olhar aqui para essa noite, cada um sabe que presta, cada um sabendo essa administração pela internet também. Alcance as pessoas que estão vendo ao vivo, as pessoas que verão no futuro. Mas, Senhor, que o Senhor possa trazer bálsamo sobre as nossas vidas. Senhor, muitas das vezes, para cada um de nós, não entendemos e não percebemos para o que nós somos chamados. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa questão nas nossas vidas? Senhor, que nessa noite aqui, Pai, Deus que tratar o coração de cada um aqui sobre o seu chamado. Traga a confirmação do seu ministério. Se fosse ministério de filho, de pai, se fosse ministério aqui, Pai, de mãe, ou se for algum dos 5 ministérios. Senhor, que nessa noite todo Espírito Santo possa guiar os nossos corações e a nossa mente para a tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Eu vou falar sobre 2 pessoas. Primeiro, Elias e Eliseu. Alguém conhece a história aqui? Conhece? Não precisa falar tanto, né? Mas Elias, ele era, irmãos, um profeta. E teve algumas dificuldades, né? E o que aconteceu? Ele começou a ter um tempo de separação. Quando eu me converti, eu tive que ter um tempo de separação dos meus amigos. Por quê? Porque eu não conseguia andar mais com eles e continuar nas práticas. E evitar de estar nas práticas que eles viviam. O que eu precisei mudar? A minha estrutura de amigos. Amigos assim, na minha cabeça. E não foi fácil, porque eles vinham na minha casa à noite. Depois que eu chegava da igreja, eles batiam lá e chegavam na casa da minha mãe e falavam, olha, nós viemos aqui te buscar. Irmão.
né? Me chamava de um apelido até, que não veio o caso, mas porque era uma apelido que se dava mesmo de bar, então nem vale a pena se referir a isso. E aí o que acontece? Eles iam lá para poder me levar para o bar, me levar para sair. E eu tive que decidir. Teve dias que eu morava a 8 quilômetros da igreja. E 8 não, 6. E tinha dias que eu ia a pé, que eu não tinha dinheiro. E eu ficava olhando e domingo de ceia nós íamos de terno. E eu metia uma Bíblia debaixo do braço e atravessava esses 6 quilômetros. Mas isso, você está falando de Elias, você está falando de você. Por que eu estou começando para que você entenda que existe um preço pelo chamado? Cada um aqui tem a sua história. Eu sei que o mundo é outro hoje, eu comecei em 97. Então já tem um tempo. Né? Vamos fazer daqui 2 anos, fazem 30 anos. E o que acontece? Esse período eu passei e não foi fácil. Por quê? Primeira coisa que falta para quem se converte: dinheiro. Eu falava, rapaz, eu tinha dinheiro para comprar tudo que eu queria no bar, e agora eu tenho dinheiro para pagar o ônibus. Como é que eu faço? E foi acontecendo algumas coisas, e eu falei, Senhor, o que eu faço? E eu não tinha resposta. Eu sabia pegar a Bíblia dele. Eu sabia orar. Às vezes a pessoa chegava e falava assim, você leu hoje a Bíblia? Eu li Gênesis. Hoje terminou Gênesis, né, na nossa casa de leitura. Quando eu li Gênesis, toda vez que termino Gênesis, dá vontade de chorar. Porque eu fico meio assim, né? Por causa de José. Mas o que acontece? Eu sentei de Gênesis todinho, mas e aí, me conta o que é de Gênesis? Eu, pai, não sei não. Eu entendi algumas coisas aqui, de Jacó, do pessoal, mas não consigo entender o livro todo de uma vez, não. Calma, vou ler de novo. E foi passando esse processo. Foi iniciando essa jornada. Se você perceber, eu queria que você fizesse uma retrospectiva na sua mente. Como foram os seus primeiros passos? Como foi a sua conversão? Por quê? Porque ela define o seu restante de vida. O Ítalo Matias, você está aqui. Mas aí você fica olhando para ele e você fala, e agora? Mas passou um tempo, tá a mãe dele, está no irmão dele. Amém! Mas o que acontece? Semana passada eu postei no meu story do Zap a foto dela no GC. Uma mulher que trabalha no hospital, aí com a empresa presta serviço para ele, o hospital não reclama. Eu falei, essa mulher aí, o que ela tem? O filho dela está indo com ela. Eu falei, ué, pergunta a ela o que aconteceu na vida dela, se ela tem até ela conhece. Não, eu vou falar com ela então, o que aconteceu para ela estar na igreja, estar se envolvendo. O que ocorre? Existe um processo de discipulado, que é pago o preço pela vida dele. Depois dele, do irmão, a mãe, a namorada, e de outros. Amém? O que ocorre? Cada um de nós precisamos perceber que os ataques, eu estou me referindo a eles, que os ataques que nós passamos, que os ataques, as afrontas que nós temos, o que Elias passou, eu não vou me aprofundar muito nos personagens, mas eu queria que você percebesse o nível de guerra em cada um e o que cada um venceu. Eu não vim aqui hoje para contar a história de Elias e de Eliseu e de mais outros dois personagens bíblicos que eu vou falar agora. Mas eu não venho para poder falar da história dele e contar. Porque a maioria aqui levantou a mão e conhece a história de Elias e do Eliseu. O que eu venho falar para você é que você precisa perceber o ataque que está vindo no início da sua conversão.
Aí você vira para mim e fala, não, mas eu nem me converti ainda, eu estou num culto de jovem e eu nem me converti. Mas já teve, se você está aqui hoje, é porque você precisa tomar decisões pela sua vida. Se o Espírito Santo te trouxe aqui, é porque aonde você está, não dá mais. Você precisa mudar a posição do seu coração e a posição da sua vida. Não sei para que eu estou falando isso, mas não quero ofender ninguém e não quero magoar ninguém relacionado a isso. Mas você precisa mudar de vida. Uma coisa que eu sempre tenho falado, todas as vezes que eu estudo aqui, eu pergunto, Senhor, o que você quer, o que o Senhor quer que eu faça? Quando eu chego perto de alguém, eu pergunto, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Por quê? Porque não é o Evandro, não é a pessoa do Evandro, é a presença de Deus que, através da minha vida, pode se manifestar na vida de outros. É essa situação. Nós somos embaixadores do Evangelho. Nós somos embaixadores de Cristo. E nós não temos essa percepção e essa noção da nossa vida. Nós ficamos tão preocupados com as nossas coisas que deixamos de fazer pelo qual nós somos chamados. E muitas das vezes é terrível isso para cada um de nós. Nós deixamos a nossa vida, deixamos tudo que a gente sonhou para poder seguir o Evangelho. Chega lá na frente, nós tomamos uma decisão e mudamos o foco do Evangelho. Você vem aqui, se arrepende e fala que vai ganhar gente para Jesus. Daqui a 3 meses você fala, não, eu só vou dançar na igreja. Eu só vou tocar guitarra. Não, nada contra guitarrista, tá? Vamos pagar a pena do baterista também, porque o baterista já tem fama, né? Vou falar com você, isso é mais fácil. Mas o que acontece? Eu só vou tocar bateria. Eu só vou tocar isso, eu vou fazer aquilo. E nós somos chamados como embaixadores de Cristo. Elias, ele não foi chamado só como um profeta que iria trazer a palavra do Senhor. Elias ia confrontar uma entidade, o principado de uma potestade. Ele foi um homem que foi chamado por Deus para poder avançar e derrubar todas as barreiras que fossem impostas contra ele. Sabe por quê? Porque o chamado de Elias não era Elias. Era o propósito de Deus. O chamado de Evandro não é o Evandro. É qual o propósito de Deus na minha vida. Que marido é você, que pai é você, mas em Cristo. Às vezes dá raiva, dá, irmão. Tem vezes que eu dá vontade de chegar em casa e quebrar um pau. Com as minhas filhas, com a minha esposa, mas eu paro e falo, é prudente isso, é de Deus. Isso vai trazer um efeito no reino do céu atual. E aí, você pega Elias, e Elias começa a formar um discípulo. Muitas das vezes nós pegamos essa situação toda desse discípulo que nós formamos, e o discípulo às vezes ele e nós esquecemos de passar o Evangelho para esse discípulo. Obrigado, estou contigo aqui. Nós esquecemos de passar o Evangelho para esse discípulo. E isso, irmãos, é terrível. Eu já no passado já fiz isso, de chegar e fazer mais amigos do que discípulos. E o amigo, se um dia você magoar ele troca de amigo. O discípulo, ele depende de Deus. Na hora que você falhar e cair, o discípulo vai correr para o Senhor. O dia que você errar com o seu amigo, ele vai correr de você. O que acontece? Eliseu, ele não permaneceu só seguindo Elias. Eliseu entendeu o chamado dele em Deus. Entendeu o propósito de vida dele. Eliseu não ficou preso
no que Elias viveu e falou. Eliseu não ficou, a minha vida, não, Elias me feriu nisso, Elias quando fez isso, aquilo, não, Eliseu recebeu o chamado, beleza, eu sou discípulo de Elias, o profeta matou 400 profetas de Baal. Pensa no cara que é discípulo do cara desse. Pensa no lugar que você passar aí. Agora, por que você seja... Bem, não pode nem falar, né? Tem que falar do cara aí. Você pensa sobre Cristiano Ronaldo. Fala, não, eu sou... Que? Obrigado. Fazendo barulho. Pronto. Parte da internet. O que acontece? Você sendo a pessoa que é o amigo mais próximo de Cristiano Ronaldo, você desfruta de muitas coisas que a fama e que o dinheiro dele dá. E você fala, pô, Cristiano Ronaldo é o cara, né? Vamos pensar assim. O que ocorre? Você vai ter a fama, mas nem sempre você vai jogar bola igual ele. Você vai ser tão esforçado igual ele. O que eu estou querendo dizer aqui para Elias e Eliseu? Eliseu era discípulo de Elias. E Eliseu ainda tem um problema, porque ele foi discípulo da presença de Deus. Ele não foi discípulo da personalidade de Elias. Viu o problema agora? Sabe por quê? Se ele fosse discípulo da personalidade de Elias, ele não tinha mandado um urso e uma ursa para as crianças, porque chamaram ele de careca. Agora, pensa Eliseu sendo discípulo de Elias fazendo isso. Ele ia mandar o quê? Uma manada? Para matar um vilarejo? Então, irmãos, nós temos esse hábito, meu retorno já desapareceu de novo. Nós temos esse hábito de olharmos para a parte humana que a pessoa que está nos discipulando, nós olhamos para ela. E, na verdade, nós precisamos olhar para o Senhor. Porque irmãos, eu sou falho. Eu já errei com muita gente já na minha vida. E vou continuar errando. Por quê? Porque eu quero? Não, porque eu sou gente. Que a presença de Deus na minha vida, ela é algo que é uma decisão a cada dia, que eu vou buscar a presença do Senhor. E o que ocorre? Eliseu pega, Elias morre. Em 1 Reis, vou nem ler, né? Isso é 1 Reis 18 e 19. Não vou ler, porque senão nós vamos gastar muito tempo. Cadê o relógio? E o relógio ali está muito doido. São 9 horas, tem mais um tempinho ainda. Vamos lá. Elias não apenas cumpriu o seu propósito, mas também preparou Eliseu para continuar a sua obra. Você que está aqui, quem é discípulo direto meu, aí voltou, né, hoje, que está mais aqui, que era do GC que eu liderava, é Ramon. O que acontece? Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu tenho que incentivar Ramon a fazer a obra de Deus. Amém. Ramon não pode ser o meu vingador, o meu me proteger. Não. Ramon tem que fazer a obra de Deus. Amém. Ramon tem que ganhar gente para Jesus. Tem que ir lá e destruir as obras que Satanás está fazendo na vida dos outros. Essa é a função dele. Não é Ramon me proteger. Ramon vem guardar, não, pastor Evandro vai fazer isso, ele está certo, ele está... Não, irmãos. A obra que Elias fez. O líder verdadeiro não apenas realiza grandes feitos, mas também prepara outros para continuar a sua missão. Vocês percebem que não está falando aqui da missão de Elias como pessoa, como marido, como pai, ou como qualquer outra situação que Elias fizesse. Eu não estou falando que Elias, está falando que Elias teve filho, família. Não, eu só estou querendo trazer isso para a nossa
realidade. Elias, eu não posso discipular alguém para que a pessoa venha a repetir as coisas que o Evandro faz. Muitas vezes o irmão chega perto de mim e eu fico calado. Aí ele fala: quem foi? Tá bem? Pois vai. O que é? Sabe por quê? Porque eu não quero virar para o Ramon e falar para o Ramon das minhas insatisfações. Se o Espírito Santo me falar nada que eu tenho que falar para ele, eu não vou falar direção nenhuma que eu estou pensando e planejando. Eu vou falar o que o Espírito Santo está me falando. Ele chega às vezes e a Juliana falou para o Ramon, foi lá em casa, você não falou com ele. Eu falei: tá, mas tá, depois eu falo. Mas por quê? Porque eu não vou ficar discipulando o Ramon para mim. O Ramon é discípulo do Senhor. Amém. Ele não é meu discípulo. Ele está hoje sobre o meu discipulado, porque eu sou uma pessoa que chegou antes dele. Mas a minha esperança é que o Ramon vá para outro país. Amém. Vá para outros lugares, muito além do que eu já vi até hoje. Ah, mas você está querendo enviar e despachar o Ramon? Não! É que a missão tem que continuar. Amém. Que o propósito, vocês estão vindo aí, mas está querendo que o Ramon vai embora, né, gente? Fala com isso. Sabe por quê? Eliseu deixou tudo para seguir Elias. Vai lá, abre para mim, Marcos, eu vou, 1 Reis 19. 1 Reis 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 paredes de boi e conduzindo até a 12ª parede. Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele. Próximo. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida do meu pai e da minha mãe, disse. E então irei contigo. Elias falou: vai e volte, respondeu Elias, cara. Lembre-se do que fiz a você. 21. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois, os matou, queimou os equipamentos para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Não tira, mas deixa ele. Vocês percebem algo aqui? Que apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar. O que Eliseu fez? Não deixou alguém para manter o ministério dele financeiramente, não. Eliseu queimou foi tudo. Falou: não, a minha herança, esse cara vai fazer um pé de meia para mim aqui e me mandar um dinheiro enquanto eu estou na obra. Irmão, quando eu saí de Goiás para cá, eu vi tudo. Eu não mantive uma empresa em Goiás, igual outros colegas que foram enviados como missionários para cá. Eu não mantive empresa em Goiás, não poderia todos me mantive. Sabe por quê? Porque os meus colegas que vieram para outra cidade, aqui próximo da nossa, no Nordeste, o dia que deu alguma coisa errada aqui, eu tenho a minha empresa em Goiânia, e voltou para Goiânia e cuidou da empresa dele. E está lá hoje, é pastor de alguma outra igreja hoje, beleza. Mas o meu chamado era para queimar o equipamento de arar. Eu tinha uma lavanderia e eu vendia antes de vir para cá. E o que acontece? Ah, mas você fez isso, eu fiz isso porque Deus me chamou. Não foi porque, você acreditou que a igreja ia te bancar? Também não, trabalho até hoje. Eu, minha esposa, daqui uns dias trabalho também. Por quê? Porque o chamado é algo que você vai pagar um preço por ele. Você não tem uma segunda opção. Ou é o chamado ou é o chamado. E o que acontece? Eliseu, a multiplicação do chamado. O que aconteceu com Eliseu? Eliseu realizou milagres ainda maiores, mostrando que o discipulado é sobre multiplicar o impacto do mestre.
Eu tenho uma pergunta a te fazer. Eu tenho mais um tempinho ainda, mas é a primeira delas. O que a pessoa que te discipula tem impactado na sua vida? O que o seu mestre, vamos falar aqui na terra, o que o seu discipulador tem te impactado? Não precisa ler e esconder. Mas, minha voz está começando embora. O carro da educação Renata uns 3 dias, aí está ótimo agora. Depois da chuva de quarta-feira, não foi fácil. Um líder verdadeiro não apenas realiza grandes feitos, mas também prepara outros para continuar a sua missão. Eu saí de Goiás e deixei alguns discípulos. Alguns não seguiram, mas alguns continuam como pastores, continuam com a sua vida, continuam, conversam com eles o tempo todo, com ele. Eu não sei o que você fala, porque ele é pastor, ele é psicanalista. Então, Ramon conversa com ele direto, Ramon não. Para quê? Para caminhar. E o que acontece? Um líder verdadeiro foge a pessoas. E aí agora, por que eu estou falando tão genérico sobre Elias e Eliseu? Porque todos já conhecem essa história. E essa história essa noite, irmãos, é discipulado. É sobre você ser discipulado por alguém, você ser treinado por alguém. Eu vou falar sobre Jesus e Paulo. Nossa, mas Jesus não discipulou Paulo. Que coisa mais esquisita. Sim, fisicamente não. Mas a influência de Jesus foi tão poderosa que Paulo fez mais do que qualquer outro discípulo. Esse é o fator crucial da transformação da vida de Deus sobre a vida de outra pessoa. Que o seu testemunho é algo que precisa ser tão latente, tão evidente, que ele vai trazer uma mudança na sua vida totalmente. Eu fico vendo aqui como é a questão de discipular. Porque eu já vi muitas pessoas aqui em nosso meio que têm uma índole no coração, têm um respeito, uma honra, que eu falo assim: olha, eu nunca conversei com essa pessoa. Uma pessoa que está aqui me trata com muito respeito, muita honra, muito assim, dedo para tratar comigo, é a Esther. Nunca sentei com Esther para discipular, eu vou conversar com ela. Mas o que acontece? O meu legado, o meu relacionamento com Deus impacta a vida dela. Eu não preciso chegar na Esther e falar: Esther, você está fazendo isso errado. Eu já te falei isso uma vez, Esther? Falar: você está fazendo isso errado, Esther? Nunca confrontei Esther. Sabe o que confronta a vida de Esther? A minha vida. O meu chamado. Ah, mas quer dizer que você é o bom? Não. O Evandro por si só não é ninguém. O Evandro, como uma presença de Deus, ninguém sabe o que pode ser. Essa é a questão. Que o meu legado, ele vem de uma moça que é irmã de Aline, que conhece um pouco. Um pouco, porque a Aline tem pouco tempo que está andando mais próximo a nós. Né, Aline? Tem o quê? Uns 2 anos no máximo, né? Mas esquece que muito amor, muita honra e muito respeito. Por que isso, irmãos, que eu estou falando? Porque Jesus e Paulo. Certamente Paulo ouviu falar muito sobre Jesus, né? Quem conhece a história de Jesus aí? Ah, não, ninguém, né? E a de Paulo? O que eu quero? Jesus e Paulo, o mestre discípulo transformado. Jesus, o maior exemplo de liderança que temos até hoje. Jesus teve um discipulado intencional. Ele investiu bem nos seus discípulos mais próximos a ele, ensinando-os, corrigindo-os e preparando para continuar a sua obra. Mateus 4,19, por favor.
Mateus 4,19. Então Jesus lhe disse: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus, ele fica preparando as pessoas. Qual que é a minha função? Preparar as pessoas. Qual que é a minha função? Já vou fechar logo esse negócio aqui, né? O casamento amanhã. Viu agora? Por quê? Porque eu já vi isso no primeiro. Porque eu estou falando que pode ser até um sonho de Ramon casar o Vitor. Mas só que eu acho que o Vitor vai casar antes do Ramon se tornar pastor. Entendeu, amém? Vai ser. É sério. Né, gente? Esse negócio fica assim, ué. Amém. Esse amém aí vai casar o Ramon, né? Impressionante. O que acontece, irmãos? Porque nós precisamos nos envolver com a presença de Deus e glória de Deus. E João 14, 26, abre aí, irmãos, por favor. João 14, 26. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo que eu disse. O chamado eterno, Jesus não apenas cumpriu sua missão, mas deixou o Espírito Santo para guiar seus seguidores. Aí, por esse Espírito Santo que se explica a minha vida e influenciar a vida da nossa família, que é a Esther. É porque o Espírito Santo testifica no meu coração e testifica dela. Eu não preciso discipular ela diretamente, mas as minhas atitudes vão influenciá-la a buscar o Senhor cada dia. Está abraçando a Isabel ali de cabelo. Abraço. Isabel é minha filha, tá, irmãos? 11 anos. O que acontece? Paulo, o discípulo transformado. Vamos falar sobre Paulo? Ó, gente, estou correndo, hein? Depois até 9h30 a gente fecha esse negócio. Paulo se transformado. Transformação radical. De perseguidor da igreja. Abre lá. Não vou ler esse texto, não, são 20 pontos versículos. Vai. Atos 9, versículo 1. Vou ler um pouquinho, vai ser um pouquinho extenso, mas eu vou ser bem rápido. Enquanto isso, Saulo ainda respirava o braço de morte com os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. 2. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, e levasse presos os levasse presos a Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Continuou. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam endurecidos e ouviram a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias. Não, volta. Aqui estou, Senhor. Respondeu. Próximo. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem que está chamado Saulo. Ele está orando. Continua. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Continua. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias primeiro. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Próximo. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Próximo.
Então Ananias entrou na casa e pôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, como escamas caiu nos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se e foi batizado. 19. E depois de comer e pelas forças, Saulo passou vários dias com os discípulos de Damasco. 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. 21. Todos os que ouviam ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levar os presos aos chefes dos sacerdotes? Vou ler isso até. O que acontece? De perseguidor, Paulo passou a ser apóstolo. Começou a pregar. Irmãos, vou fazer isso aqui para o medial. Na casa da minha mãe, em Goiânia, eu tinha vizinhos, né, do lado, e eu não gostava porque eles eram crentes, eles eram vigília lá. E ficava na cantoria, que era italiano a noite toda, e eu ficava na raiva. Porque eu queria beber, e eu ouvia minhas músicas e eles ficavam gritando. Eu falei: que povo grita? Aí eu falei: quero ver. Eu peguei 2 caixas de som, arrei na janela daquela de virei a caixa de som e uma música bem alta para poder tentar eles enquanto eles oravam. Essa era a minha forma de perseguir. E as músicas que eu colocava não eram fáceis. Não eram nada comparadas às de hoje, porque as de hoje está muito explícito. Mas as coisas eram bem pesadas na época também, para a época. O que ocorre? Depois de um tempo, quando eu me converti, uma dessas irmãs chegou lá assim e falou assim: a Laurinda, entendeu o nome dela? Ela mancava de uma perna assim. Oi, irmão, oi, mas era da Assembleia de Deus. Está agora no caminho? Eu falei: estou, graças a Deus. Ela, dentro das músicas que colocaram para a gente ouvir, eu fui lendo. Irmãos, já tinha uma coisa que ela não fazia. Ela falava: a gente orou tanto para vocês, para você converter. Eu falei: de ter orado antes, né? Porque eu precisava ter atacado. Ela falou: não, mas eu acho que as músicas não foi a melhor parte, né? Deixa eu tapar a internet aqui. O que acontece? Nós transmitimos fios via antena, tínhamos os equipamentos que nós transmitimos. E nós locávamos fita na locadora e transmitimos a vizinhança inteira os filmes no canal pirata, o HD fazia isso. Aí eles assistiam o filme no domingo em casa à tarde, locavam na locadora, todo mundo, a vizinhança inteira no rádio cinema também assistia. Só que eu sabia que os amigos estavam reunidos, aí eu locava o filme adulto. No meio do filme caía a transmissão e eu começava a passar filme adulto. E aí eu falava: não, entrou outro sinal, mas eu fui de maldade. O que acontece? Vou voltar. Eu percebia essas pessoas. Eu percebia isso na maldade. Aí você fala: mas você sente prazer isso hoje? Não. Sinto muita vergonha. Por quê? Porque as pessoas estavam se santificando e buscando a presença do Senhor. Saulo perseguia e mandava para a cadeia, usava a lei. Ele usava outro artefato, não era na lei, mas ele destruía as famílias. O que acontece? Esse cenário, né? Porque isso começou com um irmão meu que fazia isso, e um dia estava todo mundo assistindo filme e estava de cassete de casa rodando. Ele pegou e colocou a TV, ele estava sozinho em casa e colocou um filme lá desse. Só que eu não sabia que eu estava transmitindo. O filme parecia que tinha saído, deixei. Aí ele falou: quando eu coloquei o filme aqui, o povo começou a xingar e gritar de lá. Eu falei: sério? O que foi isso? Aí depois eu comecei a fazer isso, eu pensei no céu. Maldade. Mas eu já perdi muito isso. Por quê? Por causa
que aí eu me envergonhei depois nessa situação de perseguir cristãos. O que ocorre? Qual o compromisso com o discipulado? Voltando para cá, né? Fecha os parênteses. Qual o compromisso com o discipulado? Paulo investiu em jovens líderes como Timóteo e Tito, multiplicando o seu impacto. Abre mais, 2 Timóteo 2,2. 2 Timóteo 2,2. Pronto. A palavra que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Quem são esses homens fiéis? Os homens que seguem o caminho. A sua fidelidade não é a mim. A sua fidelidade não é a pessoa que te ganhou. A sua fidelidade é a palavra de Deus. Amém. Por isso que eu falo que o seu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Vocês acham que Saulo, quando ele se converteu, os amigos dele fizeram o que com ele? Você acha que Saulo isolou assim? Não vou falar com mais nenhum daqueles que perseguem os cristãos. Vocês pensam que Saulo nunca se encontrou com nenhum cara que perseguia cristão amigo dele? Você, depois que você se converteu, você nunca mais falou com um amigo seu que era do mundo, com um amigo, com uma pessoa que você saía para fazer coisas erradas, pessoa que você saía, e na hora que essa pessoa chegou em você, você fala, qual foi a sua reação? Foi em falar do caminho para a pessoa? Ou foi em falar, não, eu estou num novo tempo, eu estou numa nova fase da minha vida que eu estou mudando? Irmãos, eu fugia dos meus amigos. Por quê? Porque eu sabia da influência que eles tinham sobre mim. Eu falava com eles coisas de trabalho, então alguns deles trabalhavam. E teve um que eu tive a oportunidade de pregar para ele, que essa semana até conversei com ele. E foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. Eu peguei o Evangelho e ganhei. E até hoje ele está. Esses dias eu até conversei com ele, está passando menos uma hora no telefone. Para quê? Porque é um chamado, não é o evangelho. Qual o seu chamado hoje? O chamado de Paulo se tornou duradouro. Por quê? Não é por Paulo matar. Eu não vou ler o texto. Mas se você ver o discurso de Estevão, que para mim é uma das coisas mais bonitas que tem na Bíblia, o discurso de Estevão, Paulo era uma das pessoas que segurava a capa das pessoas que apedrejaram Estevão. E aí Paulo não olha para isso. Paulo olha para o chamado. Paulo olha para o Evangelho. Paulo olha para... começa a escrever cartas que continuam a inspirar pessoas até hoje. Você percebeu que são poucas as referências à família de Paulo? São poucas as referências a... Por quê? Porque o que importa é o chamado, irmãos. O que nos importa é o nosso chamado no reino dos céus. Ah, mas a minha família está falando outra família? Não! Eu estou falando que o seu chamado ou que o seu legado vai ser deixado para outras gerações de santidade. Essa é a nossa maior preocupação nos dias de hoje. Por quê? Porque nós temos a tendência de olhar para o homem, de olhar aqui e falar, não gosto de Dimas porque Dimas está falando de Serasa. O que tem a ver? Não gosto de fulano porque fulano faz isso. Não, irmãos. Sabe o que é que mais me confronta com o Dimas, que é outro que está aqui também? É o Dimas chegar no IEC dele e cantar. Eu já cheguei a ouvir ele cantando assim e falei, nossa, ele continua adorando a Deus no seu coração. Vocês acham que Paulo
era a pessoa que cantou lá naquele cadeia, você acha que ele estava cantando afinadamente? Irmão, você estava gritando, adorando a Deus. Pensa que a cadeia abriu. Sabe por quê? Porque Paulo era um excelente teólogo? Paulo era um excelente escriba? Paulo... Não, irmãos, porque Paulo tinha o presente de Deus dentro dele. Amém. Sabe o que importa? Não é se você hoje tem dinheiro ou não. Se você vai fazer, você é formado nisso ou naquilo. Não. O que importa é a presença de Deus que habita dentro de você e o que ela está transformando as pessoas de volta. Amém. Não é essa situação, mas fulano me magoou. Pronto, irmãos. Você quer viver como magoado? Viva como magoado. Você quer viver como no reino de Deus? Viva no reino de Deus. Essa é a situação nossa. Que a gente brinca, não, fulano me feriu. Irmão, ferido, já fui ferido milhões de vezes. E aí? Mas sabe quem persevera? O dia que eu for debaixo da terra, o que eu vou deixar de legado para as pessoas que me conheceram? Isso que importa. Não é virar e falar, você fez isso, fez aquilo. Não. Meu filho, esse dia que eu tinha falado um negócio para mim que eu fiquei pensando. Ele falou, sua adrenalina é muito alta. Eu falei, não sei. Ele ficou me olhando e falou, eu tenho que ficar mais calmo. E aí, por quê? Porque eu fico vendo tanta coisa que eu posso fazer a cada dia. Aí, não, então você é imperativo. Não sou não. Na verdade, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Mas isso é imperativismo. Eu não quiser, mas eu quero servir a Deus todo dia. Amém. Mas você é crente, você nunca erra, você não tem vontade de pecar, não? Irmão, tem um monte. Todo dia, toda hora. O cara não fechou na rua, tem vontade de passar para responder. Ué. Mas por quê? Por causa do chamado. Por que eu vou deixar? Uma vez eu joguei uma van, foi no carro, fui no carro, o cara fechou, fez raiva, eu joguei assim, só joguei a metade da van e saí. Voltei lá e paguei o carro do cara. Eu não tive dinheiro, passei nesse cartão, eu paguei o carro do cara. Ele tem que fazer, eu falei, meu cartão está aqui, me ligou, fui lá na oficina, passei o cartão em 3 vezes na prova, eu coloquei esse pensado e o cara falou, me fechou e eu não gostei, eu joguei o cartão dele. E o carro da empresa que trabalhou com ele, o chefe falou que não arranjou nada, não, tudo certo. Paguei, o cara ainda falou logo que eu terminei de pagar, o carro dele ficou bom e falou, vamos lá na minha chácara, é um ponte para a gente poder conversar, para gente jogar lá uma bola junto. Não, cara, valeu, beleza, obrigado. Irmão, eu não quero lembrar disso. Mas por quê? Não, rapaz, mas da minha atitude. O que acontece? Vamos lá, já passei 4 minutos do que eu prometi. Mas já vou partir do fechamento. Queria que alguém desse violão, por favor. A verdadeira liderança começa com a transformação pessoal e se multiplica através do investimento em outros. Primeiro, coragem e propósito. Vocês perceberam que tanto Elias como Jesus tiveram coragem e tiveram propósito? Elias deixou Eliseu, Jesus deixou Paulo. Mas Paulo nem discípulo, nem dos 12 de Jesus foi o melhor sucesso de Paulo, de Jesus. Por quê? Porque o discipulado dele foi tão evidente que na segunda geração dele tem um cara como Paulo. Pensa nisso. Que eu posso ter o Ítalo, desculpa, eu falei do outro. O Ítalo, que é discípulo do Ramon. Mas a minha influência sobre a vida dele transpassou Ramon. A influência de Jesus transpassou os discípulos dele, chegou a Paulo. Do evangelho que Jesus pregava, discipulado e multiplicação. Aqui, Elias e Jesus enfrentaram a oposição, mas permaneceram fiéis no propósito, assim como eles devem ter coragem para defender o que é certo. O que é certo? A presença de Deus. Mais nada. Mas a presença de Deus é uma coisa muito. Como é que é a
palavra que vocês falam aqui? Abrangente. Abrangente. Não, não é nem abrangente, é aleatório, coisa de interesse, né? Que eu vi o Marcos falar para mim, os seus stories são muito aleatórios. Eu falei, pois é, eu não quero alcançar só um, não. Eu quero alcançar um monte de gente. E pode achar muito das histórias, mas, né? Próximo, discipulado e unificação. Elias preparou Eliseu e Jesus preparou os seus discípulos. A liderança não é sobre brilhar sozinho, mas sobre capacitar outros para brilhar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós estamos na segunda semana de fevereiro. Eu preguei na primeira semana de dezembro. Vocês não viram aqui no culto? Irmãos, eu não preciso brilhar, não preciso aparecer aqui. Mas o almoço que está ali me tem como referência, eu não preciso subir aqui no culto. Porque o que vale é o meu chamado. É o meu chamado que vai arrastar o testemunho. Ou o meu testemunho vai legitimar o meu chamado. Transformação e legado. A história de Paulo mostra que ninguém está além da transformação. Todos podemos deixar um chamado significativo, independente do nosso passado. Tanto Eliseu como Paulo aprenderam que a verdadeira grandeza está em servir. A liderança eficaz é aquela que coloca os outros em primeiro lugar. Ah, mas você está querendo dizer que você lidera a gente? Sim. Por quê? Estou aqui, Samara já. Hoje que dia? 8? É, do céu. Cheguei aqui dia 8 de janeiro, 8 de fevereiro, há 18 anos atrás. Hoje está fazendo 18 anos. Isso. Samara chegou com 2 meses. Tem 2 meses que fez aniversário, tem esse mapa. Chegou no foco. Por quê? Por causa do chamado. E nesses 18 anos eu pude influenciar pessoas. Hoje nós temos algumas igrejas em João Pessoa e na Paraíba. Mas ninguém tem uma vírgula para falar do meu nome. Ah, porque você é o bravo? Não, porque eu nunca dei testemunho disso. Nenhuma das igrejas nossas tem testemunho para falar mal de mim. Por quê? Porque eu sou a Deus. O Evandro, posso ter raiva, posso, mas eu nunca vou pegar você e destruir ela. Vamos lá? Uma pergunta: qual é o seu chamado? Assim como Elias, Eliseu, Jesus e Paulo, cada um de nós tem uma missão e a oportunidade de impactar em vidas. Queria que você diminuísse a luz, queria te convidar a ficar de pé, que você começasse a orar. Qual o impacto que você tem causado na vida das pessoas à sua volta hoje? O que você tem investido em outras pessoas? Você tem investido? Aí quando a gente fala investimento, pensa em dinheiro. Não. O quanto da sua vida você tem investido? Quanto do seu chamado você tem dado a outras pessoas? Não, mas eu nem crente eu sou. Bem, se você está aqui hoje, você vai ser. Irmãos, eu queria que você percebesse algo. Você é líder sobre alguém sempre. Você sempre lidera alguém. Você sempre lidera uma criança, lidera uma pessoa. Sempre. Você lidera a sua casa. Ou homem ou mulher que está aqui. Você lidera no seu trabalho. Você lidera na partida de futebol que você joga. Você lidera no videogame que você joga online com diversos amigos, com amigas. Você sempre vai ter a oportunidade de liderar com o seu testemunho, com a sua vida. Permita ser transformado e usado por Deus. Que nem você fechar seus olhos e começar a orar. Aonde você está? Pode apagar as luzes. Isso, Márcio, obrigado. Deixe um legado que inspira as próximas gerações. Quem são os Eliseus e Paulos na sua vida que você está preparando hoje? Quem são?
O que você precisa deixar para trás para seguir o seu chamado? Eu deixei para trás algumas coisas que eu falei, algumas delas aqui. Mas você precisa, eu ainda tenho coisas para deixar para trás. Mas você precisa deixar o que é para trás para seguir o seu chamado. Às vezes o que você tem que deixar para trás é seu pai e sua mãe. Eu tive que deixar minha mãe, porque eu já era casado quando eu fui para cá. Foi fácil para mim? Não foi. Há 2 anos ela faleceu. Mas qual o preço do nosso chamado? Qual o preço do seu chamado? O que você precisa deixar hoje para trás? O que você tem que deixar na sua vida para você não viver mais na dependência das suas emoções, na dependência do seu coração? Não deixe hoje. Como você pode servir e multiplicar hoje? Como? Qual a relevância que você tem nas pessoas de sua volta? Qual? Você está aqui hoje porque você precisa de algo novo. Na verdade, irmãos, você está aqui hoje porque você precisa se render ao Senhor. Eu não vou falar que você precisa se converter. Muitos de nós já nos convertemos. Mas você precisa se render ao chamado de Deus para a sua vida. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque a sua vida na presença dEle. Vai cantar uma música agora. Cante aos músicos que você conhece, não precisa apenas olhar. Mas aproveite a oportunidade hoje. Eu vou começar a orar sem o microfone. Então, você, homem,